o professor Hipólito Reis, que é um professor jubilado de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Exerceu grande parte da sua carreira também aqui no Departamento de Bioquímica, fez parte presidente do Conselho Pedagógico, dirigiu a disciplina de Terapêutica Biológica e Climatérica do curso de Biologia e Climatologia Médicas da Universidade do Porto. Depois tem várias obras a nível desde artigos científicos, obras literárias, também tem escrito vários livros e hoje traz-nos aqui uma temática a escala na medicina humana. Por isso espero que todos saiam aqui pensativos e muito obrigada, professor, por ter aceito o convite. Eu agradeço muito terem desinquietado para esta função, porque me obrigou a pensar num problema que há muito me acompanha. E agora, isto será uma conversa em que gostaria de ter alguma troca de impressões e conversa essa que vai versar a nossa própria atividade, a atividade médica, a medicina. Atividade que compreende o lançamento da licenciatura e aí trabalham muitas ciências, trabalham muitas pessoas, e depois atividade médica que pressupõe uma permanente reflexão sobre o saber médico, sobre aquilo que constitui de facto a profissão médica e não propriamente a carreira médica, não é verdade? Ora bem, na sua plenitude, a medicina explicita-se no ato médico, em que, em condições de sofrimento, há um que pede alívio e outro que se dispõe a ajudar a ultrapassar o sofrimento, que também é do primeiro, também é do médico. Nesta conversa, eu tenho em mente a medicina humana e, como consideração de qualquer assunto, depende do modo de encarar o assunto, eu declaro desde já que se trata de um modo antropológico. É do ponto de vista do próprio ser humano que nós vamos avaliar a medicina e não de outra maneira. A minha reflexão sobre a escala na medicina humana tem sido suscitada por múltiplas notas da vivência das quais notas vou apresentar três. A primeira é uma citação de um trabalho fundamental de Freud, intitulado O Mal-Estar na Civilização, escrito em 1929. O autor lança a dúvida sobre o que, em português do Brasil, se chama o propósito da vida humana, e que nós, em Portugal, poderemos dizer, talvez, a finalidade da vida humana. E adianta que o ser humano está neste aspecto de se olhar para a finalidade na mesma condição que os outros animais todos. Ele diz-nos o seguinte: a questão do propósito da vida humana foi levantada muitas vezes. Nunca, porém, recebeu resposta satisfatória. E talvez não admita, não haja resposta. Alguns daqueles que a formularam acrescentam que, se fosse possível demonstrar que a vida não tem propósito, esta perderia os efeitos. Reparem no jogo de palavras que leva realmente a uma conclusão que não está contida nas premissas. Tal ameaça, porém, quer dizer a vida não tinha sentido e, portanto, até parece que ele quer estar a defender, mas não está. Tal ameaça não altera nada, pelo contrário,
parecer que temos o direito de descartar a questão, que era exatamente o que lhe interessava, já que ela parece derivar da presunção humana, da qual muitas outras manifestações já nos são familiares, de que os outros animais existem, não é, com o propósito de servir o homem. Ora bem, o que acontece é que depois de considerar longamente que só a religião pode dar resposta ao propósito ou finalidade da vida humana, ele acrescenta que, em face do sussurro da religião, o problema também da finalidade também se sobra. E que então só há uma solução, é analisarmos a vida das pessoas em particular. E a vida das pessoas em particular, o que é que mostra? Que é o princípio do prazer que guia o homem. Mas que este princípio não tem a possibilidade de ser realizado. Como vemos, o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do princípio do prazer. Este princípio domina o funcionamento do aparelho psíquico desde o início. Não pode haver dúvidas sobre a sua eficácia, ainda que o seu programa se encontre em desacordo com o mundo inteiro. O programa do princípio do prazer. Tanto com o macrocosmos como com o microcosmos. Não há possibilidade alguma de ser executado. Todas as normas do universo lhe são contrárias. Quer dizer, o ser humano está votado à infelicidade. Porque se o princípio do prazer é o que domina a vida, e se efetivamente ele não tem hipótese de ser realizado, estamos condenados. Isso estará certo? Pergunto eu. A segunda evidência é a evidência de um livrinho que se chama da química orgânica, do Linus Pauling. Este Linus Pauling não merece-nos que se diga que recebeu 2 vezes o Prémio Nobel. O primeiro foi em 1954, pelos trabalhos sobre a ligação química. E o segundo, em 1962, pela campanha que desenvolveu contra as experiências nucleares. Ora bem, o que é que acontece? Nós temos aqui, a escala está em centímetros, mas nós podemos passar para temos o homem no centro, exatamente, entre as nebulosas e o mundo atómico, na escala do metro. Não é assim? Para um lado e para o outro temos. E então o que acontece? Acontece, não é verdade, que a palavra que designa o objeto figurado a que cabe a unidade do sistema internacional é o homem. E não é outra, nem outras. A escala humana é aqui uma evidência física. O homem é figurado como um objeto situado entre outros objetos, tem uma situação de referência, pode ser medido e pode medir. Será defensável esta perspectiva? A terceira é um cartaz da Escola de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade de Júnior, que foi afixado nesta faculdade há 2 meses e que nos mostra que as ciências da vida e da saúde, não é verdade? Não. As ciências da vida e da saúde têm por ícone um microscópio e o fragmento de uma molécula. Estará isto certo? Quer dizer, será caminho para encontrar o problema, para motivar alunos do 11º ano de escolaridade para o estudo da vida? Ou será que, ao estudar outra coisa,
se convencem que estudam a vida. Portanto, será educativo? Estas são as inquietações que efetivamente levaram a que eu pensasse na escala, porque, como vocês veem, aquela figurinha já é há muito tempo dos meus estudos elementares da química, não é verdade, do Luís Paulo. Ora bem, eu penso ser de grande interesse abordarmos estes assuntos, pois só deste modo poderemos descobrir as causas das muitas dificuldades e do mal-estar que se vai vivendo na medicina. Ao nível da realidade a que me refiro, aquilo que aparece como natural é sempre alguma coisa que anteriormente foi cultural. E se nós não tivermos a lucidez da cultura, nós não temos o alinhamento da natureza. Pelo menos para os nossos filhos ou para os nossos netos. Não são de todo infundadas as preocupações sobre a aceleração da destruição ecológica provocada pela ação humana. Como não deixa de ser fácil esquecer os problemas, mas quando se fala de medicina, fala-se de doença, fala-se de terapêutica, fala-se de esclarecimento, fala-se de profilaxia, fala-se de saúde, o que quer dizer que o problema nos interessa a todos, ampla, profunda e intensamente. Então vamos ver como é que podemos encontrar o problema. Primeiro direi o que é uma escala, não é? Uma escala, numa tentativa de abrangência máxima, é uma relação entre grandezas da mesma natureza, mensuráveis ou não mensuráveis, que em ambos os casos pode ser numérica ou não. No caso das grandezas não mensuráveis, poder-se-á falar de relações simbólicas. Mas eu pergunto, poder-se-á falar, frente a qualquer relação numérica, de alguma outra coisa que não seja um símbolo? Grandeza é tudo aquilo que pode ser maior ou menor, suscetível de aumentar ou diminuir. O problema da escala na medicina é então o problema antropológico da perspectivação do próprio ser humano, que por abstração pode ser isolado, se pode considerar sozinho. Mas nunca um ser humano está isolado, ou foi isolado. Ele nasceu sempre de outros seres, foi criado por outros seres que não morria, e foi educado por outros seres, bem ou mal, de modo que a consideração conjunta da escala e da medicina pode ajudar a explicitar relações mútuas e permitir aprofundar o conhecimento do ser humano. Através dos tempos e das diversas comunidades, a medicina tem aparecido sob muitas formas, particularmente na modernidade, em que o Estado a tem utilizado como instrumento político e os critérios do entendimento têm variado muito. Não é? Gregório Maranhão disse-nos que a medicina é em partes iguais, uma mistura de ciência, arte e ofício. E está certo, desde que se saiba bem o que é arte, o que é ciência e o que é o ofício. Não é? Hoje a medicina aparece institucionalizada, mas também não foi sempre assim. Não havia medicina na pré-história, não havia instituição, digo, na pré-história, mas havia medicina. Portanto, embora possa ser entendida como uma função, agora já não é como uma arte, segundo o juramento de Hipócrates, que está a ser utilizado desde este ano. Já não é arte, já não, o jovem médico já não jura pela arte, jura pela profissão. Portanto, pode ser uma função, uma profissão, um trabalho, um emprego, uma missão, uma posição social, etc. Pode ser muitas coisas, mas na essência, a medicina, como eu tenho escrito num livro que se chama Cultura, Medicina e Natureza, a medicina é aquela atividade humana que junta a cultura e a natureza.
E deste modo reconhece-se implicitamente no ato médico, onde se mostra a humanidade convergente de quem sofre e de quem cura. E se mostra no espírito. Porquê? Que é o espírito. Porque nós temos as sensações, temos as representações mentais, conteúdos psíquicos, mas pensamos. E pensar é refletir. Refletir é alguma coisa de andar para lá e para cá. Efetivamente, isso não é uma coisa que os animais façam. Isso é pensamento. Esse pensamento, o intelecto pertence à ordem do espírito e não à ordem da alma, nem à ordem do corpo. Mas também nós temos o corpo do ato médico, do médico e o corpo do doente. E onde é que está o corpo? Está na efetividade, naquilo que efetivamente está a passar, na doença, quer dizer, e naquilo que ele apresenta, quer seja, mesmo que seja um problema psíquico ou um problema espiritual, ele é sempre transmitido através do corpo. E na realidade tem algo que é a alma. A alma é a forma do corpo, desde Aristóteles ao São Tomás e a todos os outros, a alma é a forma do corpo. Portanto, é uma formalidade. Mas não é forma no sentido da figura. Vamos cá distinguir. O nosso rei Dom Dinis dizia que em português, e de resto nas outras línguas também, não há sinónimos. Cada palavra pode ser tomada por aquilo que há de comum, mas não há sinónimo. A forma, mas também é forma. E a forma porquê? Porque ela é referida ao genoma. E no genoma está, efetivamente, a forma que pode formatar o ser humano segundo a genética, mas também segundo a epigenética, que efetivamente está tão ativa como a genética. Ora, a clareza deste entendimento do ser humano fica a ver-se na medicina, porque esta acompanha a evolução do ser humano e a composição, que pode ser evidente nos momentos de grande serenidade, quando nós nos contemplamos a nós mesmos, manifesta-se ainda mais nas situações de crise que acompanham a evolução da alma. Que situação de crise complicadíssima, que hoje está muito mal entendida, que é a situação da adolescência. Adolescer quer dizer adoecer. E pouca gente percebe que isso é uma fase da vida em que quem está em evolução precisa muito do adulto, precisa muito daquilo que efetivamente. E é nessa evolução cronológica que nós também podemos perceber que o corpo cresce primeiro. Quando o corpo está a atingir a maturidade do corpo, a psicologia está, a alma está, portanto, a psique está, portanto, a desenvolver-se ao máximo como faculdades mentais, etc. E quando tudo isto já está feito, a partir dos 50, ou disto, daquilo, efetivamente o espírito começa a levantar voo, não é verdade? E inovar o ser humano. Ora, na verdade, desde a origem, é no conjunto do composto que todas as grandezas humanas tomam o seu próprio sentido. E o sentido verdadeiro da sua variabilidade. Porque é que nós variamos? E será no composto que devem ser referidas, e não tomadas isoladamente. A unidade deste imbricamento do crescimento, daquilo que existe em nós e que nós percebemos que são elementos diferentes, mas que não podem estar separados, é uma unidade que um médico espanhol, galego, Rolfo de Carvalho, chamava urdimbre. Urdimbre quer dizer urdidura. É aquilo que é tecido desde que nós nascemos. Aquilo que é tecido à vista desde que nós nascemos. Já estávamos a ser tecidos, não é assim? E o tecer, não é? Remete de novo para a comunidade e para as suas instituições. Aqui também o viver bem pode não ser, pode esconder o viver mal, porque não é a abundância das coisas
que justifica um bom sucesso do desenvolvimento pessoal. Esclareço então que quando se fala do corpo, do ser humano, fala-se do corpo vivo. E o corpo vivo é animado, daí anima dá animar e anima em latim é alma. É o corpo animado, quer dizer, porque quando o corpo não é vivo, já não se chama corpo, chama-se cadáver, não é assim? E é disso que vamos falar. Ora, para os efeitos médicos, a teoria geral dos sistemas também nos permite considerar o ser humano como um sistema. E depois poderá haver suprassistemas e infrassistemas, todos em conjugação. E é um dos processos que nós temos para situarmos o ser humano. E os sistemas e os subsistemas e suprassistemas têm propriedades. E por isso devemos falar das escalas referidas ao que sejam os conjuntos que estamos a considerar. E não considerar que o que é válido para o ser humano isolado, como o sistema, o ser humano que está sozinho, é válido para o seu sistema nervoso, que é um subsistema, nem para o sistema social, porque é um suprassistema. Não é? Temos sempre que referir a teoria dos sistemas, é uma coisa maravilhosa, mas temos que referir as conclusões à realidade que estivemos a considerar. Não a podemos transferir, não podemos usar uma moeda num país estrangeiro que não pertence a uma comunidade, não é verdade? Então todos os aspectos corporais são suscetíveis de ser medidos. O corpo, temos a bioquímica, a biofísica, temos todas as coisas extraordinárias que temos construído e assim medimos. Mas a alma também medimos, porque temos os exames neurocognitivos. Não é assim? E vocês hoje, que são mais novos, não podem imaginar bem o valor do que é a farmacologia das substâncias psicoativas. Porque eu assisti ao aparecimento de todas elas a partir de 1956, com as primeiras benzodiazepinas e o que era antes e o que é depois, quer dizer. E então, o que é que nós estávamos a fazer? Estávamos a condicionar, muitas vezes, a alma das pessoas, através de medicações que, efetivamente, em muitos casos, são excepcionais, porque lhes privamos das prisões psiquiátricas, etc. Mas, noutros casos, são realmente problemas muito complicados que a ética tem ocasião de julgar. Portanto, aí nós temos realidades que podem também ser lidas. Agora, e os problemas do espírito? Aí nós temos problemas com que lidamos da solidão das pessoas, do amor, da estrutura da vida, da velhice, das doenças que hoje acompanham as pessoas e dos conflitos. E temos certamente que reparar que os meios de comunicação social se ocupam muito mais dos conflitos que surgem por motivos ditos emocionais do que dos próprios problemas da legionela, dos próprios problemas do HIV. Mas, estranhamente, agora sim, estranhamente, com muito menos esclarecimento desses problemas do que dos casos da poluição ou dos casos das grandezas físicas. Creio que a preparação médica deveria contemplar mais a literatura e que a leitura dos romances poderia ajudar muito à formação médica, porque é aí que efetivamente o romance é o tratado do amor, a novela assim, é o tratado da maldade,
e o conto. É o tratado do acontecer, do episódio, na verdade. Ora bem, visto assim, como é que a gente pode estudar o problema? Bem, temos as ciências, não é? E das ciências tem a cosmologia, estuda a circunstância, e é da cosmologia que entra a física, a química, a biologia e a química física também. Estranhamente, usa-se com muito pouca propriedade os problemas da bioquímica e da biofísica, das designações. Ambas elas nasceram do dobrar do século XIX para o século XX, mas não estão ainda sedimentadas, não é? Estas ciências, como está sedimentado o problema da relatividade ou outros problemas que foram trazidos exatamente na mesma altura. Estas ciências têm grande interesse para a medicina, mas por si não podem dar uma visão geral do mundo, nem abrir o mundo para o cosmos. O cosmos é o mundo em que se descobrem os valores da beleza. Ora, a antropologia trata do próprio homem, mas requer a conjunção de todos os saberes, não é? Pois a ciência é humana e o ser humano excede todas as ciências. É por isso que há progresso nas ciências e é por isso que há história das ciências. Os diversos saberes dizem respeito à consideração de níveis diferentes da realidade, e então temos o saber empírico, que os animais também têm. E depois a seguir temos o saber técnico, o saber prudencial, o saber científico, o saber noético, que é o da intelecção, e o saber sapiencial, que é a forma mais elevada do saber. Eu penso que também devemos juntar a isto, como tenho dito em algumas publicações, o saber mítico, porque o mito não é mentira. A maior parte das pessoas pensa, o mito é uma descrição que formula de uma maneira simples um problema muito complexo. E é ao mito que a psiquiatria recorre sempre que precisa efetivamente de falar de um problema como o Édipo, de um problema como o mito de Medeia ou dos outros problemas, e que efetivamente hoje não estão estudados, porque como problemas humanos, e eles vêm nos jornais todos os dias, exatamente porque se passou a definir mito como mentira. Ora, ao médico compete agora orientar este conhecimento. E como é que ele vai orientar? O médico colhe sinais recolhidos por observação. E então as grandezas com que se lida na medicina abrangem toda a diversidade do ser humano. Físicas, químicas, antropológicas e biológicas, de modo geral, antes de antropológicas. Assim. No campo da antropologia, nós podemos falar de grandezas corporais, de grandezas anímicas e grandezas espirituais. E depois, na prática médica, vamos colher evidências de primeira ordem, que são evidências biológicas, médicas e antropológicas, e lidar, quando lidamos, com evidências de segunda ordem que resultam da consideração conjunta de todas as primeiras e que têm, por isso, um caráter muito mais geral. E aí nós vamos ver o que acontece na própria pessoa conforme a sua religação consigo e com os outros e com a ecologia, com a ubiquidade, porque é que acontecem coisas em todo o mundo, com toda a gente, complexidade, porque é que as coisas não são fáceis, não são unitárias na sua motivação. Como é que isso pertence à natureza das pessoas e também porque é que isso depois permite que cada um seja cada um.
não é? E não tendo essas possibilidades de evidências que constituem a definição do ser, termos efetivamente ainda um ser pessoal, que nasce pessoalmente, que é considerado pessoalmente e que morre também pessoalmente. Ora bem, estas evidências são biológicas, de um modo especial, como diria o Freud, também os animais também têm problema, também têm instintos, são médicas, as que se relacionam com a saúde e a doença. E depois são antropológicas, quando? Grandezas antropológicas são aquelas que se transmitem pela fala, porque só o ser humano fala e articula os valores simbólicos. A modernidade, que começou com Descartes, teve um problema complicado, é que valorizou o saber técnico e o saber científico e dotou o homem de um poder acrescido. Que poder acrescido? Pelo poder que ontem vimos que o míssil pode chegar da Coreia do Norte a qualquer ponto da América, não é verdade? E com uma potência de uma ciência que efetivamente é o que é. Mas permitiu também, ao dotar o ser humano com o saber técnico e o saber científico, e muito bem, permitiu criar o humanismo, quer dizer, transformar o valor máximo do ser humano, a unidade do diagrama das grandezas físicas no ser humano. Permitir o humanismo. O humanismo nasceu exatamente como uma religião. E foi o positivismo que efetivamente permitiu os evangelhos dessa religião. Infelizmente, a desmedida frustrou os intentos. As duas grandes guerras vieram e a guerra de guerrilha espalhou-se por todo o mundo e continua, não é verdade? Então, a expulsão do paraíso é um problema de hoje. O Prometeu agrilhoado é um problema de hoje. E o Ícaro com as asas de cera é o problema de hoje. Na verdade, no primeiro tempo, a ciência procede no sentido inverso da vida humana. Qualquer ser humano, quando nasce, e durante toda a sua vida, aquilo que procura é a comunicação e a comunhão. O miúdo procura o seio da mãe, procura a mãe. Eu já vi nascer alguns mamíferos grandes e vi-os ter com a mãe. E a vida é toda ela anseio de comunhão, que é mais do que comunicação. E a ciência, o nome diz, a ciência procede por cisão. Uma coisa grande corta um bocado, este bocado corta mais outro bocado, e vai diminuindo, até que o ideal da ciência é saber tudo de coisa nenhuma, não é? Ora bem, na investigação, corta-se isto. Então, agora vamos concluir esta conversa. O ser humano é um composto de corpo, alma e espírito. Os objetos do conhecimento biofísico, bioquímico e biológico estão ordenados no plano que se revelam segundo as categorias implicadas. A biofísica conta com os pressupostos, a bioquímica com outros e a antropologia. Contudo, o ser humano excede-se. E os produtos das suas atividades significativas saem dos planos de estudo. Aquilo que qualquer animal produz fica no mundo em que ele existe. O CO2 é a água, as oxidações biológicas, é a urina, são as fezes.
pertence ao mundo, é o produto dos seres humanos. A própria concha fica no mundo, mas o pensamento não fica no mundo, o pensamento excede o mundo e mobiliza o próprio mundo. Quer dizer, os produtos do ser humano excedem o ser humano. Isto é muito importante. E é transcendente, não é transcendental, é aquilo que transcende, quer dizer. Isso só acontece com o ser humano. E o ser humano conhece o fascínio do acontecer, observar uma coisa a acontecer. E outra coisa, que é o assombro do inesperado. Dar com uma coisa que se não esperava, mesmo quando se esperava, quer dizer. Na verdade, é de nós que falamos e da imaginação que nos permite esta invasão permanente do mundo em que vivemos. Ora bem, ao principal sofista do século V a.C., que foi Protágoras, é geralmente atribuído o pensamento de que o homem é a medida de todas as coisas. Isto vocês já têm ouvido falar. E ele diz mais, das coisas que são porque são, e das coisas que não são porque não são. E este tem sido o ponto base dos humanismos. A maior tentação do homem terá sido sempre a do gozo da sua própria plenitude. O narcisismo, que veio daquela mordidura que efetivamente fala o Roque Carvalho, da construção da ligação do filho com a mãe, da mãe com o filho, o narcisismo é sempre um projeto frustrado nas múltiplas formas do seu ensaio. Os episódios em que miticamente aparecem são o Adão que sai do paraíso, é o Ícaro que cai, é a Torre do Babel que efetivamente aparece nas Nações Unidas, etc., ou o nosso Parlamento. Contudo, como se reconhece pelos próprios esforços feitos, as pessoas esforçam-se, o homem não é uma coisa feita, acabada, e a sua representação é sempre uma representação parcial. Nós não podemos representar um homem, um ser humano, mesmo aqueles que nos são muito queridos. Uma fotografia ou uma estátua são sempre apenas a representação de alguns dos seus aspectos. Não é? Um ser humano. E uma biografia ou um relato é o que é o que está lá, quer dizer, não é aquele que fala, não é aquele que abraça, não é aquele que veja, etc. Ora, conhecida, e agora aqui é que estará o bocadinho original do meu pensamento. Conhecida a impossibilidade da quadratura do círculo. Vocês sabem em que consiste. Os mais novos eu digo. É impossível construir um quadrado com a área de um círculo. Não é possível. E é isto que se chama a quadratura do círculo. Porque o π tem uma dízima infinita. Ora, conhecida a impossibilidade da quadratura do círculo, penso que o enigma do desenho em que Leonardo da Vinci apresentou o homem, ora, se faz favor, pouca gente repara, é que o homem é representado sobre um quadrado e um círculo. Ou seja, é representado sobre uma impossibilidade. Esta, creio eu, tenho pensado, é a mais inteligente resposta a Protágoras, o homem, a medida de todas as coisas. Assim podemos descobrir o motivo do assombro causado por esta icónica representação, que veio de 1490 e só foi publicada em 1500 e tantos, e hoje é conhecida por todo o mundo. Muitas vezes sem se reparar bem no que lá está. Sendo uma grandeza indefinível na ordem da biologia como ciência, o homem não pode ser
termo de nenhuma escala científica. Não pode ser medido nem medir. Relativamente à medida, acontece com o ser humano inteiro o que acontece com os motivos da física atómica. Nós também não podemos medir os problemas da escala subatómica. E então o que é que aí se faz? Porque nós não temos instrumentos que tenham tamanho para medir aquelas grandezas. E então o instrumento ia perturbar a medida. É por isso que a esse mundo se chama hoje o mundo microscópico. Não o microscópio de ver, mas o microscópico de representação. Na antropologia, então aí o problema de espaço. Porque na antropologia, o problema de tempo. O tempo flui, o tempo anda, mesmo na forma de espaço-tempo, incógnito, não é? Na física atómica, recordo que se há as transduções. E as transduções mudam a energia de um tipo para o outro e permitem construir os diagramas que depois permitem a inteligibilidade. Ora, aqui, a essência não permite a separação da substância. Porque o homem é tal como é. E porque é corpo, alma, não pode ser nem medido. Mas deve ser considerado nas medidas dos seus subsistemas. Há toda uma história da afirmação se existe doenças. O protagonista da Pesquisa do Servidor não escrevia ao pai a dizer que já tinha visto lá em Coimbra que diziam que não havia doentes agora, isso criou problemas, porque havia era doenças. Mas depois também já se disse que afinal não há doenças, o que existe são doentes. Conhecemos bem esse problema. O médico tem que colher os sinais. Os sinais fazem parte da semiologia, como o nome diz, e depois há a patologia e há a clínica. E hoje, infelizmente, não há esta sedimentação de conceitos e nós assistimos a alguma coisa que é próprio dos países subdesenvolvidos, que não têm gente que ensina que efetivamente as coisas têm que ser distinguidas por categorias. Importa compreender que as diversas notas colhidas pelo médico resultam da aplicação de métodos diferentes e que só todos eles juntos é que são capazes de nos dar uma visão do ser humano. Ora bem, resumindo, a escala é uma relação entre uma realidade e a sua representação, e não há representação possível do ser humano, mas tão só dos seus aspectos. Na medicina humana há escalas, mas em nenhuma ciência há a escala do ser humano, não é verdade? E esta maneira de ver pode ser acusada de desvalorizar a vida em geral e a vida humana em particular. Contudo, entrega à biologia o homem que ocupa aquele lugar central, assim, não se liberta da doença, da ruína, do envelhecimento, da mineralização final, que hoje chega a aparecer como uma pulsão. É estranho que a intelectualidade de hoje, do centro da Europa Central, tenha por aspiração a paz das cinzas. Isto está escrito, reescrito e efetivamente, isso não escapa a uma cada vez maior vulgarização da cremação do cadáver, que efetivamente também está na aceleração daquilo que é um processo natural para que se resolva em poucos minutos, uma coisa que demoraria alguns anos. Essa pulsão, não é assim, criou
uma sensação de pessimismo que está no limite daquele microscópio que eu lhes mostrei, de um dos motivos da reflexão. Por outro lado, o pessimismo está inexpugnável naquela atitude freudiana de conceber o ser humano como um feixe de instintos, não é assim? E também está na atitude do Linus Pauling ao representar o ser humano entre as nebulosas e os átomos. Na biologia, a morte será a desvalorização máxima e a prisão definitiva. Como entender, conservar e promover a liberdade que a alma vislumbra em todas as suas infâncias, em todos os nossos acordares de manhã, todos os dias? Como entender e conservar essa liberdade? É condição necessária respeitar o composto humano, não é? E, na verdade, o ser humano só pode ser medido pelo amor. E era isto que eu tinha para vos dizer. Vocês querem fazer alguma pergunta ou alguma questão? Se não, muito obrigada, professor Hipólito. Então, Susana, não tenho Eu gostei muito da linha, por acaso acho que nunca tinha olhado para esta imagem sobre esta forma de nunca ver nesta dimensão. Posso? Sim, sim. Posso, não sei se... Não, pode. Sr. Professor, eu já agora, relativamente à literatura, que o Sr. Professor referiu que devíamos, que os estudantes de medicina deviam ter contacto com a literatura, provavelmente desde cedo. Eu já agora, como neste momento sou docente das humanidades em medicina, que são lecionadas no primeiro ano, já agora queria pedir uma sugestão para um livro, para os nossos alunos do primeiro ano, quando entram cá. Pronto, sei lá. Há muitos, claro. Nós já São falamos tantos, de Miguel Torre em português, hoje pouca gente conhece os retalhos da vida do médico de namora, quer dizer, ou o Dr. Arnold Smith, daquele americano, que efetivamente também tem um médico na investigação e nas coisas da patologia bacteriana, etc. Mas não, se calhar hoje qualquer romance serve até a cidade e as serras. entre a sofisticação de uma natureza, de uma cultura que hoje é que temos e a beleza de uma natureza que efetivamente existe. Eu lembro-me do seu professor, que eu nunca mais me esqueço. A professora Isabel, quando abria a unidade curricular de bioquímica logo no primeiro ano, ela aconselhava aos estudantes, e eu agora até lhes falo disso, aconselhava-os a subscrever ou a Science ou a Nature, logo no primeiro dia de aulas. E nós, também como docentes, achávamos aquilo se calhar um bocadinho exagerado, não é? Logo nos primeiros anos, eu achava que os alunos ficam logo assustados, a Nature ou a Science, mas agora, depois de estes anos de docência, também parece que era um bom conselho. Portanto, além da literatura e das humanidades, também subir a fasquia e, portanto, dizer aos nossos alunos que têm que realmente ler tudo, não é? Ler, é verdade, mas sabe, qualquer um deles, qualquer uma dessas revistas tem para o estudante muito mais interesse naqueles pontos de vista que aparecem antes e depois do que até propriamente dos trabalhos mais elaborados e herméticos da própria ciência, porque mostram as coisas como o parecer das pessoas, não é? Eu lembro-me da professora Isabel de trazer uma Nature com aquela coisa que eu ensinava em todas todos os cursos.
nós temos que, tipo, na prática era isto, nós temos que estudar o assunto, mas temos que saber o que é que estamos a fazer. E suponhamos que eu que peço a alguém a ir estudar os castelos de Portugal, não é assim? E que, muito sofisticadamente, ao fim de meses, me aparece com um relatório acerca de os castelos do norte são de granito, os castelos do Alentejo são de tijolo, pronto. E esta coisa que foi exatamente dita por um fulano que escreveu antes a dizer que nós devíamos saber bem o que é que estávamos a fazer, se estávamos a falar da célula, se estávamos a falar do ser humano, se estávamos a falar do fígado, se estávamos a falar do órgão qualquer, porque no fundo depois os elementos químicos são todos os mesmos, quer dizer, o mesmo carbono e o mesmo oxigênio e o mesmo hidrogênio que anda num sítio, anda no outro, anda no outro. Agora, o problema está na organização, não é? E estes conceitos vêm lá, mas não é propriamente nos artigos de ponta que efetivamente vêm. Sabe, é a formatação do conceito, a localização do saber, porque o saber tem lugar e não é, quer dizer, e tem sentido, não é reversível, uma afirmação que é feita num sentido e não é válida no sentido oposto. Só na matemática é que há igual a A. Ou uma é igual a 1. Mas um coelho não é igual a outro coelho e também não é igual a uma lebre. Quer dizer. Muito bem. Então vocês não têm mais assunto nenhum? Sobre o corpo, a alma, o espírito. Eu sou docente de psicologia médica, onde nós ensinamos os nossos alunos em comunicação clínica e fazemos toda esta integração dos aspectos psíquicos, físicos e damos muito valor aos aspectos da relação terapêutica, da relação médico-doente. Eu penso que o Sr. Professor também referiu de uma forma muito brilhante e eu agradeço-lhe imenso. Eu gostava de ter desenvolvido até mais esse aspecto, porque, mais uma vez, não falou no aspecto espiritual, não é? Quer dizer, eu acho que é uma coisa que é preciso falar do espírito sem medo, porque o espírito não é de medo a ninguém, quer dizer. E hoje, nós temos uma sociedade que trata o amor como apenas, muito grosseiramente, como um instinto, quer dizer, como um instinto, como a sexualidade e os instintos postos da sexualidade. Eu acho que não temos que ter medo de falar de uma coisa que é verdadeira. E aquilo que eu abordei aqui é que realmente nós vemos aí esses problemas todos que vêm nos jornais, nunca explicam o que é que se passou e nunca deixam perceber que o problema é um problema da frustração de uma tendência natural para as pessoas se darem bem umas com as outras, ou para se entenderem umas com as outras, ou para se encontrarem umas com as outras. Daí que é muito importante a compreensão da natureza humana. Claro. Na relação médico-doente, não é? A perspectiva do médico de conhecer Se não- realmente não, através da nem- literatura e da... Se nós não formos a esses aspectos, não há razão nenhuma para haver quem ensina, nem para razão nenhuma para haver quem cura. Tratamos a tapar os olhos. Primeiro, quando queremos que alguém nos trate, não é que em absoluto
quem nos trata, ou quem me trata a mim, seja mais do que eu, não é, quer dizer, mas é diferente naquela altura, quer dizer, e isso é muito importante. Eu extrapolo essa valorização que dá do amor, não é? Para a relação médico-paciente, não é? E a genuinidade do ato médico que deve conter esse elemento de outra forma. Claro que é a relação terapêutica, é a relação com o paciente, que é diferente de uma relação amorosa, evidente, é uma relação única, não é? A relação médico-paciente, mas que é importante esta autenticidade naquilo que se faz, não é? Na comunicação desse amor, entre aspas, não é? Certo, a medicina anda aí, sabe, anda por aí. Eu muitas vezes conto uma história verídica que tinha um doente que tinha uma pequena tecelagem e veio o 25 de Abril, as coisas entraram em autogestão, as confecções pararam e a tecelagem continuou a trabalhar e um dia o homem entra no armazém e vê o armazém cheio de peças que não saíam e ficou completamente destroçado, numa depressão profundíssima. Ele que conduzia, que gostava muito de conduzir, etc., deixou de conduzir e conduzido por um chofer que o levava a São João da Madeira, a Folgueiras, aos sítios onde o homem lá ia, todo encasacado, todo metido consigo mesmo. Um dia, vindo de São João da Madeira, dos Carvalhos, à frente dele, um carro apanha um transeúnte e ele que vinha assim, o chofer parou, ele saiu do carro, foi à beira do homem, mexeu-se, tratou disto, tratou daquilo, telefonou para a assistência que devia vir, porque tratou daquelas coisas, e de repente fez aquilo tudo, meteu-se outra vez com a sua depressão e veio com a sua depressão, não é? Quer dizer, este ato médico é um ato que não está institucionalizado, é prévio, é humano, está na sua genuinidade, quer dizer. Não é? Nós é que depois requeremos que ele seja reconhecido, e muito bem, quer dizer, e que seja ensinado, e que seja regulamentado, etc. Mas a essência do ato médico é uma coisa que é tão natural no ser humano. E como o tal desejo de união, e que tal desejo de comunhão. Não é? Porque é um exercício dessa comunhão que existe. Que esta perspectiva tão científica da medicina, não é? Vem um bocado. Ela não é, porque para ser científica, ela para ser científica também tem que ter sabedoria. Claro. E também tem que ter arte. Exatamente, não é? Fiquei-me surpreendida por terem tirado a parte da arte do juramento de Hipócrates. É verdade. Retiraram a palavra arte para pôr profissão. Juro pela minha profissão, isto e aquilo. Mas ao professor, se me permite, posso dizer a colega, realmente há um editorial do livro, que é uma revista americana que representa as tendências, muitas vezes muito modernas da medicina, e o editorial começa assim: não há boa prática médica sem virtude. E depois fala na generosidade, no altruísmo, na compaixão, e portanto é do livro da humano, claro, quer dizer, isto é óbvio para nós, agora já não é muito óbvio ver isto escrito. Porque eu acho que as pessoas acharam que podiam substituir uma moral natural e habitualmente aceita pela generalidade das pessoas e fazer tábua rasa dela e impor uma moral por decreto-lei, ou seja, normativa, que as pessoas quer não, têm que ter determinados comportamentos, mesmo que esses comportamentos não correspondam a nada de genuíno, de altruísta, de espontâneo. Porquê? Porque senão acabou. Quer dizer, qualquer doente na nossa relação com o doente
sente facilmente empatia, falta de empatia. E essa empatia resulta de muita coisa subjetiva, que não pode ser transcrita em normas, mas que está muitíssimo dependente do genuíno interesse que o médico tem em perceber o doente, em compreendê-lo, em estar ao lado dele, em ter compaixão, em perceber o que... E as pessoas percebem. E, portanto, acho que há coisas na relação médico-doente que só nós médicos percebemos. Ou só os doentes, como doentes, percebem. Quer dizer, de resto, às vezes teoriza-se sobre coisas que... Muito bem. Não sei se há mais alguma pergunta, mais alguma coisa que queiram comentar, ou falar, ou Eu posso partilhar. fazer pelos jovens aqui atrás. Um bocadinho na sequência da conversa que vocês estavam a ter, que é, para mim, um médico tem que ter alguns predicados. E não é só o conhecimento científico, é também a generosidade e essa empatia que cria com o doente. Mas nós sabemos que muitos que entram numa escola médica têm esse conhecimento científico e a operacionalização do mesmo, mas se calhar têm falta mais da componente humana. A escola médica está preparada para ajudar-vos a adquirir essa competência mais humana ou para nós sermos humanos já temos que vir com essa componente antes? Ora bem, eu estou muito mais fora da escola médica do que vocês. Eu não estou autorizado a dizer o que se faz, porque durante muito tempo fui responsável pelo que se fez. Quer dizer, no entanto, aquilo que eu desejo é que isto seja ouvido. Quer dizer, que é preciso ter atenção àquilo que o professor Sarmento estava a dizer. É preciso ter atenção às dimensões humanas das pessoas. Porque é para as pessoas que a medicina existe como uma instituição. Não é? Uma instituição. Agora, eu também sei uma coisa, com a idade que tenho, é que mesmo os mais santos são pecadores. Sim. E mesmo os mais honestos, em certas situações, sejam mais bons. E isso põe-nos um problema complicado. É que o problema da nossa formação, com base naquilo que eu lhes disse, um ser humano nunca está feito. O ser humano só fica feito, ou sabem o que quer dizer a palavra perfeito. O prefixo per quer dizer completo. E feito é que está completamente feito. O ácido perclórico tem cloro toda a volta. Quer dizer, não, é que se souberem isto ficam a saber muita coisa. É que o per quer dizer que está completamente saturado, tem as suas valências completamente saturadas pelo cloro. E quando Então, falamos da palavra pérfido, completamente imperfeito? claro. É verdade, é completamente imperfeito, quer dizer, o pérfido. O problema é esse. Nós só estamos perfeitos quando morremos. E isso é um problema que nos põe outra vez na infância e que nos leva a deixar de ter medo da morte. Porque a criança não tem, sabe? Porque a criança ainda não deu por ela. Quer dizer, a criança ainda não deu pelo problema onde está metida. É um espírito puro, quer dizer, que vive. E as religiões primitivas eram animistas, quer dizer que projetavam, as pessoas projetavam o seu interior em tudo quanto viam, quanto não viam, e não valorizavam muito o mundo exterior. O seu mundo interior era um mundo da sua verdade, como ele. Agora, as pessoas não acreditam nisto, quer dizer, porque andam mal instruídas, quer dizer, são instruídas segundo a lei dos 3 estados do conto, não é assim? Ninguém lhes disse que o conto depois acabou por construir uma religião, não é
Sim, e que morreu doido, quer dizer, não lhe disse também isto, compreendo. Pronto, e então, não há uma valoração, não é valorização, no sentido do valor intrínseco das coisas. Como é que funciona, anda, já percebo. A maior parte das pessoas não sabe como é que funciona um motor de explosão. Mas tem carta, quer dizer, não é? E a vida é assim. E não deve ser. Deve ser consciente. Senhor professor, dado a tentar na hora, vamos ter que acabar. Só queria agradecer mais uma vez e dizer que vamos todos aqui, de certeza, muito mais ricos. Que vamos todos refletir e pensar no que nos disse. Estou muito contente só porque me ouviram e tiveram paciência. Muito obrigada.